Então, eu estou muito empolgado para compartilhar essa palavra, porque eu tenho muita clareza no meu coração de que Deus está gerando esse momento para nós. Não é? Esse ano foi um ano tão embolado, né, para a gente, não é? Para mim pessoalmente, porque a gente na denominação tivemos tantas demandas e tal, porque eu não sei se você já está entrando no final de ano, mas para mim é como se estivesse começando agora. Entendeu? Alguns ciclos se fecharam, graças a Deus, e é como se um ciclo novo está se abrindo, e eu estou assim, com o fôlego todo para começar esse ano já, né? Então, no sentido de que o Lucas estava dizendo para mim outro dia, vamos começar 2017. Eu falei, é por aí, né? Porque esse negócio de data, mês, calendário, isso é invenção do homem. Deus vive num outro tempo. Né? Então, eu estou mais preocupado com o Kairos de Deus, com o tempo de Deus, com as estações de Deus para a nossa vida, do que com o calendário humano. Não tem hora para começar, hora, relógio, calendário, tem o tempo de Deus. A gente precisa discernir esse tempo. E o que Deus tem gerado no nosso coração, que esse tempo, agora, é um tempo de chamar o povo de Deus, de despertar o povo de Deus para a vida abundante, plena, apaixonada que Deus tem para nós. Porque, e o diabo gosta disso, né? Há um ambiente de desânimo em torno da nação, um ambiente de desolação, de frustração, de angústia em torno da nossa nação. Há muitas perspectivas pessimistas em todo sentido. E Deus não lê essa cartilha, Deus não segue essa agenda, porque a agenda de Deus é muito, muito mais ampla. Deus olha a realidade de uma outra maneira. De uma outra maneira. E o que Deus liberou no nosso coração é que é a hora da igreja, de nós todos nos mobilizarmos para viver apaixonadamente. Quem está apaixonado aqui? Quem está apaixonado aqui? Deixa eu perguntar direito. Os maridos aqui que são apaixonados pelas suas esposas, cadê vocês? Hein, você é apaixonado? Dá para dar um glória a Deus pela vida da sua esposa aí? Aleluia, né? Eu sou apaixonado pela minha esposa, né? É a coisa mais linda do mundo, né? E quem é apaixonado pelo marido aí? Cadê as esposas apaixonadas pelo marido aí? Então eu senti, tá mais ou menos, né? Eu senti os homens mais firmes assim, né? Os namorados apaixonados, estão aí? Tem aí? Tem namorado apaixonado, os namorados são mais contidos, né? O Fabinho levantou a mão bem alta assim, Quem está querendo se apaixonar? Não precisa levantar a mão. Acho que eu devia mandar ficar em pé, né? Que vai que está ao lado aí, né? Quem está querendo se apaixonar? A gente fala de paixão, muitas vezes, eu sou apaixonado pelos meus filhos, você também deve ser. Eu sou apaixonado pelo meu trabalho, pelo meu chamado, pelo que Deus colocou nas minhas mãos para fazer. Porque há uma descrição negativa de paixão, da paixão, como se a paixão fosse uma coisa fugaz, passageira. E a paixão, quando não vem acompanhada com compromisso, ela é mesmo fugaz. Não é? A vida, nada é separado, destacado. Tudo na vida vem acompanhado. A gente está num corpo. A paixão precisa vir alinhada com aliança, com compromisso, com serviço, com uma série de coisas. Mas, de fato, irmãos, verdadeiramente, não há como fazer nada sem paixão. Sem ânimo, sem disposição, sem encorajamento, sem receber de Deus o fôlego. A Bíblia diz que Deus soprou sobre o homem e ele passou a ser alma vivente. Alma vivente. Ou seja, o ser humano passou a ter ânimo. Era um barro esculpido na terra e ele passou a ter vida, ele passou a ter brilho nos olhos, sangue correndo nas veias, calor. Eu estive com uma pessoa nesses dias, a gente estava andando numa estrada, e eles, para quem anda com mais pessoas no carro, pode ir numa pista mais rápida. Para quem anda com menos pessoas, tem que ir numa pista que é mais engarrafada. E aí alguém disse assim, como é que eles sabem? Tem umas câmeras, como os nossos radares aqui, que são sensores de calor. Entendeu? São sensores de calor. Ou seja, se o sujeito, que alguém diz assim, pode colocar um boneco no cinto e dizer que tem 4. Não, mas a câmera capta
né? Isso é lá nos Estados Unidos, a câmara capta calor. Sabe por quê? Porque o ser humano tem calor, tem vida, o que é vivo tem calor, tem fogo. Pergunta para o teu irmão, tem fogo aí, irmão? Tem fogo aí? Tem fogo, dá para dar um glória a Deus aí, não? Hein? Pergunta de novo, tem fogo aí, irmão? Então dá um glória bem forte. Dá um glória, irmão, de algum gosto. Quando a gente perde a paixão, quando a gente perde o ânimo, quando a gente perde a disposição, as outras coisas começam a ficar balançadas. E aí que vale o compromisso, que quando a gente tem compromisso, a gente não vai procurar uma paixão nova, nós vamos renovar a paixão. Entendeu? Se o teu casamento esfriou, por favor, não vá procurar outra paixão, se apaixona de novo pelo teu marido, pela tua esposa. Não é? Eu me apaixono pela minha esposa todo dia. Não é? É todo dia. Quando a gente casou, ela não está nem ouvindo, né? Quando a gente casou, Deus me deu uma canção que disse assim, que ela era colírio eterno para os meus olhos. Né? É que eu vou falar de paixão e não vou falar da minha esposa, não tem jeito. Não é? Então quer dizer, às vezes você vai viver momentos na tua caminhada com Deus que você vai se sentir mesmo assim, frio. Porque você passou por lutas, porque você passou por decepções, mas porque você tem compromisso com Deus, você busca um fogo novo, você busca uma paixão nova, você busca receber de Deus esse ânimo que te coloca de pé novamente. Então eu quero perguntar aqui, quem quer se apaixonar outra vez aqui? Quem quer se apaixonar de novo? Pelo Senhor, pelo Senhor, pelo Senhor. Quem quer se apaixonar pelo Senhor e pelo chamado dele para a sua vida? Você não quer não? Levanta a tua mão e diga assim, eu quero. Em nome de Jesus. E eu quero compartilhar hoje uma palavra que eu recebi esses dias. Eu participei de um concílio mundial onde tinha 107 países representados, inflamados pelo fogo que primeiro ardeu lá na Inglaterra no século XVIII. Eu fiquei impactado de como Deus, como um homem que resolve viver apaixonadamente, pode impactar a sua geração e tantas outras gerações depois dele. 80 denominações, 107 países representados naquele lugar, né? Eram umas 2.000 pessoas. E porque tem desvio aqui e ali, mas o resultado, o saldo, é de que uma pessoa resolveu viver apaixonadamente e aquilo inflamou o seu tempo, a sua época, e ainda hoje esse fogo continua aceso. Eu quero que você pense assim, o que pode acontecer na minha vida se eu me apaixonar de verdade pelo Senhor? Hein, irmão Orlando? Que bom ver o Senhor aqui. Né? Glória a Deus. Não é? O que vai acontecer com a minha vida, o Senhor e a irmã Eliane? Né? O que vai acontecer com a minha vida se eu me apaixonar de novo, se eu me colocar no centro da vontade de Deus? É sobre isso que eu quero falar com você brevemente nessa noite. Para isso nós vamos ler Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 1. Marcos capítulo 2, a partir do verso 1. Diz assim, se você não está com a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui conosco no telão. Alguns dias depois, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum e soube-se que ele estava em casa. Ajuntaram-se, pois, muitos a ponto de não caberem nem mesmo diante da porta. Fala assim, não coube na casa. E ele lhes anunciava a palavra. Nisso vieram alguns a trazer-lhe um paralítico carregado por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico, filho, perdoados são os teus pecados. Ora, estavam ali sentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo, por que fala assim este homem? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados, senão um só, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles assim arrazoavam dentro de si, e perguntou-lhes, por que arrazoais desse modo em vossos corações?
Qual é o mais fácil? Dizer ao paralítico, perdoados são os teus pecados, ou dizer-lhe, levanta, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, tomando logo o leito, saiu à vista de todos, de modo que todos pasmavam e glorificavam a Deus, dizendo, diga assim comigo, nunca vimos coisa semelhante. Você pode falar junto? Nunca vimos coisa semelhante. Olha que coisa preciosa esse texto. Eu ouvi uma serva de Deus, uma bispa, pregando essa palavra dentro de um outro foco. E Deus trouxe essa ministração que eu recebi ao meu coração para compartilhar com vocês hoje. Por onde passa essa vida apaixonada? A primeira coisa, irmãos, para ser bem direto com você, é que eu preciso alinhar a minha vida, incluir a minha vida, participar do mover de Deus, que é sempre maior que a minha casa, que é sempre maior que as minhas estruturas. Cafarnaum era uma cidade onde Jesus fixava residência. Jesus estava por ali sempre, tanto que o texto diz que ele estava em casa, não é? Jesus tinha algum lugar, um ponto de parada, que de vez em quando ele ia lá em Cafarnaum, não é? E diz que o pessoal ficou sabendo que Jesus estava em casa e foram até Jesus. E era tanta gente ao redor da casa, dentro da casa, que não tinha mais lugar, não coube na casa. Nós temos uma dificuldade, e muitas vezes nós perdemos a paixão, porque nós delimitamos o espaço da nossa vida e esperamos que tudo, inclusive Deus, se encaixe dentro dessa forma, dentro dessa moldura que nós formatamos para nós. A gente cria expectativas, planejamentos, mentalizações, coisas que a gente diz assim, vai acontecer desse jeito. Se não acontecer desse jeito, não é de Deus. Deus não disse isso, mas você disse. Se for de Deus, vai ser assim, assim, assado. Engraçado, a gente não sabe se é de Deus ou não, mas disse que se for de Deus, vai ser assim, assim, assado. Não faço não, irmão. É melhor pedir a Deus assim, Deus me ensina a ouvir a tua voz, do que ficar tentando colocar Deus dentro de uma caixinha. Porque para viver apaixonadamente, eu tenho que entender que o mover de Deus é sempre maior do que a minha casa. Fala comigo, o mover de Deus é sempre maior do que a minha casa. Sempre maior do que as minhas estruturas, do que as minhas convicções, do que o meu amontoado de convicções. O mover de Deus é sempre maior. Para viver apaixonadamente, eu preciso fazer isso. Eu preciso deixar que Jesus entre na minha casa, entre na minha vida e faça implodir tudo. A gente precisa parar de limitar. Por que a gente tem necessidade de limitar? Porque a gente precisa ter controle. A gente quer ter controle. E para deixar viver apaixonadamente, você tem que sair um pouquinho do controle. Não é? Você tem que sair um pouquinho do padrão. Como eu já falei um bocado hoje, quando eu encontrei a Ângela pela segunda vez, porque na primeira vez ela tinha 15 anos, eu tinha 18, né? Mas quando eu encontrei pela segunda vez, eu olhei para ela, né? Ela não olhou muito bem para mim, eu fui até o encontro dela e falei assim, Ângela, ela disse, olhou para mim com aquela cara de quem não estava me conhecendo. Eu disse assim, não acredito que você não está me reconhecendo. Da outra vez que a gente se encontrou, você deu a maior bola para mim, agora você diz que não me conhece? Irmãos, ninguém tentando cantar uma pessoa vai dizer isso, não é verdade? Porque ela ficou invocada comigo. Que baixinho invocado. Quem falou que eu dei bola para ele? Não é? Bom, hoje ela não fala, eu estou com o microfone sozinho, né? Mas ela deu. 6 anos atrás ela... Não, fica aí. Mas você acredita que foi esse ato de ousadia que despertou nela? Ela não dormiu com aquele negócio na cabeça, deu bola para ele, que nada. Dormiu, né, meu bem? Dormiu. Mas a gente, mal comparado aqui, o que eu quero dizer é que às vezes a gente tem que deixar Deus dilatar os nossos padrões. Para viver apaixonadamente, a gente tem que deixar Deus remover os nossos marcos. Para viver apaixonadamente, a gente precisa permitir que Deus desafie a gente. Quem vive apaixonado está desafiado.
sabe? Não está numa zona de conforto, não está num lugar que você tem domínio. Quem está apaixonado está disposto a ir com Deus para um lugar que você ainda não conhece, a viver uma vida que você não viveu, a viver de um jeito que você não experimentou ainda, porque você está apaixonado e porque Jesus está dentro da tua casa. Amém, irmãos? Quem está aqui disposto a deixar Jesus encher a sua casa? Hein? Deixar Jesus transbordar na sua casa, na sua vida. Para viver apaixonado tem que deixar isso. Meu Deus, quantas vezes na minha vida eu fiquei tentando que Deus fizesse os meus planos. E posso contar um negócio? Ele não fez. Graças a Deus. E eu perdi um tempão da minha vida insistindo com Deus e brigando com Deus que fizesse o que eu queria. Quando eu parei de brigar com Deus para fazer o que eu queria e parei para perguntar o que Ele queria, irmãos, mudou tudo. As coisas começaram a fluir na minha vida, porque viver apaixonadamente é abrir a casa para Jesus e deixar Jesus virar tudo de cabeça para baixo lá. Você está entendendo? Então nós precisamos nos envolver num mover que é maior do que a nossa casa. Maior que a nossa casa, maior que a nossa igreja, maior do que o nosso conforto. Tinha gente para tudo quanto é lugar. Na porta, na janela, tudo quanto é lugar. Estava transbordando a casa. A casa não coube a manifestação de Deus. As nossas caixinhas não cabem à manifestação de Deus. As nossas caixinhas não podem carregar a manifestação de Deus. É por isso que a única pessoa e o único vaso que Deus enche é você. Porque Ele fez você. Ele criou você. As estruturas que você forma não cabem em Deus. As estruturas que você molda não cabem em Deus. Só você cabe Deus. Porque você é a obra das mãos de Deus. A segunda coisa, queridos, que a gente precisa se colocar e perceber para viver essa vida plena e apaixonada que Jesus tem para nós, é que nós precisamos estar cercados de amigos, companheiros, discípulos, encorajadores, que nos veem além da nossa limitação. E esse é um negócio poderoso. Esse é um negócio poderoso. Aqui conta a história de um homem paralítico, que ouve dizer que Jesus estava lá em Cafarnaum. Cafarnaum não era uma cidade grande, irmãos. Eu fui a Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade do tamanho do Maracanã. Entendeu? Mais ou menos isso. Uma cidade do tamanho do Maracanã era uma vila de pescadores. Assim, uma coisa de uns 1.000 metros quadrados. Pequeno, não era grande não. Entendeu? Mais de 1.000 metros. Vamos colocar aí uns 5.000 metros quadrados, né? Uma coisa assim, mas que dá para ver o final, entendeu? Com casinhas pequenas. Não era difícil saber que Jesus estava na vila. Não era difícil saber que Jesus estava no lugar. Então, o paralítico queria chegar até Jesus, mas ele não conseguia, porque tinha uma multidão em volta da casa. E ele encontra 4 amigos que pegam aquele moço e diz assim: Jesus pode mudar a vida desse moço. Jesus pode mudar a história desse moço. E eles levam o moço até Jesus, e a gente vai ver isso daqui a pouco, por um caminho completamente novo. Mas que bênção era ter esses amigos. Sabe por que a gente insiste aqui que todo mundo precisa estar numa célula, que todo mundo precisa estar num grupo discipulado, que todo mundo precisa estar acompanhado de discipuladores? É porque às vezes as nossas limitações nos impedem de chegar até Jesus. Às vezes aquilo que nós temos de limitação nos impede de chegar até perto de Jesus. E esses amigos usam da fé que eles têm para nos levar até Jesus. A gente não quer que você esteja numa célula, e o que eu quero dizer é isso, que para viver apaixonadamente você precisa estar rodeado de gente que te leva até Jesus. Não é porque esse é um programa da igreja, não é porque todo mundo tem que fazer isso, não é porque para viver apaixonadamente, às vezes, e muitas vezes, e sempre, a gente precisa de alguém que nos carregue. Porque se há áreas que você domina, há outras áreas que você não domina. Eu tenho um discipulador que caminha comigo desde os 15 anos de idade. Já tem 25 anos que ele caminha comigo, ele é meu discipulador. E essa semana ele tentou falar comigo algumas vezes e não conseguiu. E pela minha correria eu acabei não retornando a ligação para ele.
Hoje à tarde ele ligou de novo para mim. Toda vez que eu ligo para ele diz assim, já orei por você hoje. Ele disse assim, estou ligando para saber como é que você está. Estou ligando para saber como é que estão as coisas. E ele parecia ansioso para falar alguma coisa. Ele disse, eu preciso te dizer que Deus me moveu esses dias a te dizer isso, isso. E ele me falou que eu devo aprofundar no projeto que Deus tem me dado. Né? Vocês vão ouvir falar aí do Instituto Kairos, né? Para eu colocar lenha nisso e na igreja local, porque Deus está nisso, porque Deus quer me abençoar nisso. E como foi bom ouvir do meu discipulador que aquilo que Deus tem colocado no meu coração é do coração de Deus. Como alguém que me empurra, como alguém que me impulsiona, como alguém que me ajuda a enfrentar os meus temores, as minhas dificuldades, as minhas lutas, para avançar na direção de Deus. Porque às vezes os nossos receios, os nossos medos, as nossas paralisias nos impedem de chegar ao lugar que Deus sonhou. Nos impedem a chegar a esse lugar apaixonante. E nós precisamos de amigos que nos carreguem, que nos impulsionem, que nos encorajem, que digam assim, eu vejo que você pode, eu vejo que você vai dar conta, eu vejo que você vai passar por essa luta, Deus é contigo nesse negócio, segue em frente que eu estou com você, segue em frente que eu estou lutando com você. Eu me lembro de duas experiências, eu estava contando para o pastor Guto hoje de manhã, a gente está chegando o batismo aí, semana que vem é festa da colheita aqui, então você tem que vir, né, tem que trazer os seus amigos, nós vamos fazer uma festa bonita aqui domingo, se Deus quiser, né, vamos batizar uma turma aqui, receber outros, né, então vai ser uma festa muito bonita, vem porque é sempre um momento muito especial, não é? A plenitude da igreja é quando a gente acolhe pessoas, né? E eu me lembro de dois casos específicos, de pessoas que queriam se batizar, que queriam um compromisso com Jesus, mas elas tinham um problema com um vício. Não é? Elas tinham uma dificuldade com um vício. Um rapaz e uma moça. E ele me procurou, disse assim, pastor, eu quero batizar, mas eu fumo. Eu não sei o que fazer com isso, eu não consigo. Eu disse assim, você quer mesmo ser batizado? Então nós vamos fazer um desafio. Essa semana nós vamos orar. E eu me lembro que aquele moço ajoelhou, e Deus me deu a direção de derramar um monte de óleo na cabeça dele. Ele tomou um banho de óleo naquele dia. Ele tomou um banho de óleo e eu falei assim, eu vou estar com você essa semana. E aí eu ligava para ele todo dia, dizia assim, estamos juntos, vamos orar, você não vai fumar. E ele ficou, irmãos, aquela semana inteira sem fumar, se foi liberto do vício. Ele tinha um problema com o pai, ele pediu perdão ao pai, e restaurou a relação dele com o pai, e ele foi batizado. Talvez sozinho ele não conseguiria dar aquele passo, mas porque tinha alguém encorajando ele, ele deu o passo. Há situações na sua vida que você não venceu até hoje, porque você está enfrentando elas sozinho. Eu conheço um monte de casais que às vezes desistem do seu relacionamento, mas porque lutou muito tempo sozinho, pessoas que desistem de carreiras, de sonhos, de projetos, porque estão sozinhos, não tem com quem compartilhar. Talvez você vai dizer assim, pastor, mas ninguém me ama, ninguém olha para mim, ninguém dá atenção para meus dramas, o Senhor mesmo nunca quis saber o que aconteceu comigo. Querido, há situações na sua vida, você sabe onde o seu calo aperta, você sabe onde dói, você precisa se colocar junto de onde você possa ser ajudado. Nem que nós tivéssemos 100 pastores aqui, nós conseguiríamos chegar perto da dor de todo mundo. Mas se você estiver numa célula, se você estiver com um grupo de pessoas, essas pessoas vão te ajudar a carregar e chegar até a presença de Jesus. Quem tem chegado à presença de Jesus através dos amigos aqui? Quem tem chegado à presença de Jesus através dos amigos? Para viver apaixonadamente, eu preciso estar rodeado de gente que me vê além das minhas limitações. Você entendeu? Que olha para mim e diz assim, vale a pena investir em fulano. Você pode dizer para a pessoa que está perto de você, você vale muito a pena para Jesus. Fala para ele, você vale muito a pena para Jesus. Você é precioso aos olhos do Senhor. Amém? Você é precioso aos olhos do Senhor. Você é preciosa aos olhos do Senhor. Então, dê a você mesmo a oportunidade de ser ajudado. Para viver apaixonadamente, a gente precisa se dar essa oportunidade de ser ajudado. A terceira coisa, para avançar nessa vida apaixonada, é que nós precisamos buscar uma fé
que esteja disposta a transpor barreiras. Presta atenção que Jesus está disposto a curar o moço. Jesus está disposto a fazer o milagre, mas Jesus não remove as barreiras. Quando a Bíblia diz assim, se você tiver fé, você vai dizer a esse monte, saia daqui e vá para o mar, é mais ou menos do que esse moço está vivendo. A gente sempre coloca o crédito nos amigos, né? Que os amigos tiveram fé para levá-lo. Mas eu não sei se aquele moço insistiu muito, a Bíblia não dá o detalhe. Sabe lá se não é ele que diz assim, eu quero ver Jesus. Eu quero encontrar com Jesus. Como o cego de Jericó que sai gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão tenta ficar quieto, não atrapalha Jesus, e ele continua gritando, Jesus, filho de Davi, passa pela multidão. Como a mulher da hemorragia, que vai se embrenhando no meio da multidão e toca em Jesus e recebe a cura. Para viver apaixonadamente, nós precisamos de uma fé que nos impulsione a ir além das barreiras. E além de ir além das barreiras, procurar caminhos novos em Jesus, para chegar até Jesus. Esse caminho novo, de repente, no caso deles, for chegar até o telhado. Já pensou que invenção? Não é? Aqui não daria, né? Mas lá a casa era baixa. Devia ser uma casa assim, com o pé direito desse tamanho aqui. Eles pegaram, deram um jeito, né? E subiram até o telhado, tiraram a telha. E você pode imaginar a cena? O pessoal dizendo, quem são esses malucos aí? Os caras chegaram, a gente fez um maior trabalho, não é, para poder estar aqui no gargarejo, na frente, diante de Jesus. Chegamos aqui 5 horas da manhã e você chega agora e já sobe pelo telhado? Você pode imaginar? Porque você não vai achar que essa multidão estava compadecida do moço. Porque ela não estava. Se ela tivesse compadecida do moço, ela abria caminho para o moço passar. Ou seja, você acha que a primeira ideia que ele teve foi, vou subir pelo telhado? Vocês acham que foi isso, gente? Hein? Ele chegou, dá licença, custou caro para chegar aqui nesse lugar. Deixa eu passar? Não, senhor. Gente, não vai rolar, o pessoal não vai abrir, não vai facilitar. E às vezes na sua vida, não, pessoal, as barreiras não vão dar descanso para você. As dificuldades para viver uma vida apaixonada não vai dar. De vez em quando acontece, eu ouço testemunho, né, de pessoa que chega aqui e diz assim, pastor, eu cheguei na igreja tão frustrado, tão cansado. O senhor acredita que ao fui entrar, né, o irmão brigou comigo, estou dando um exemplo para não pegar ninguém aqui, né? Na garagem, pastor, o sujeito entrou na minha vaga e disse assim, acabou. Eu tive que dar uma volta até achar uma vaga. Foi difícil, pastor, deu um trabalho para chegar aqui. Sempre que você se colocar na direção de viver uma vida apaixonada, vão surgir barreiras. Mas posso te dizer uma coisa? Jesus não tira as barreiras, mas Ele honra a fé daqueles que enfrentam as barreiras para chegar até Ele. Você pode dizer isso comigo? Jesus honra a fé daqueles que enfrentam as barreiras para chegar até Ele. Porque a hora que o moço chegou, Jesus parou tudo que estava fazendo, virou para ele e falou assim, estão perdoados os seus pecados. E aí, engraçado que estava lá no gargarejo, o pessoal que era fariseu, e deve ser, não é por acaso que ele teve dificuldade. Interessante, né? Quem estava lá em cima de Jesus eram os fariseus, e de cara disse assim, quem ele acha que é para perdoar pecados? Os caras foram na casa de Jesus para duvidar deles. É mole? Jesus disse assim, o que é mais fácil? Dizer, estão perdoados os seus pecados, ou levanta e anda em nome de Jesus? E Jesus cura o moço. Viver apaixonadamente, queridos, além de ser essa vida em que você se permite, que você participa do mover de Deus, que você se deixa ajudar, é essa vida que você tem fé para vencer barreira e coragem para criar caminhos novos para chegar até Jesus. Para chegar até Jesus.
Porque Jesus honra a fé daqueles que o buscam. A Bíblia diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Você quer receber de Deus a cura, o milagre, a restauração? Quantos querem receber o renovo de Deus, o toque de Deus? É interessante que Jesus pega o moço pela mão, ele levanta, e aquele moço é transformado imediatamente. E o texto diz assim: todos ficaram pasmos diante dele. E o pessoal em volta começou a dar glória a Deus. Interessante isso, né? Que quando a gente vive apaixonadamente, a nossa vida não chama atenção para a gente. A nossa vida aponta para Deus. Interessante. Quando a gente está cheio de Deus, não é para a gente que as pessoas, não é que as pessoas não vão olhar, elas vão olhar. Mas a nossa vida, quando elas olham para nós, elas é como se tivesse uma seta dizendo assim: ó, olha quem fez a obra na minha vida. E sabe o que eles disseram? Nós nunca vimos essas coisas. Sabe o que eu recebi nesses dias e quero compartilhar com você? Que Deus, nesse tempo, quer gerar em nós uma obra que as pessoas vão dizer assim: nunca vi esse negócio. Fulano, meu Deus, nunca imaginei. Hein? O pastor Guto, eu conheço o pastor Guto. Nunca imaginei de ver ele desse jeito. Não é? Nunca imaginei. As pessoas vão glorificar a Deus porque a obra que Deus vai fazer na sua vida é maior do que os padrões dos homens. Lembra que começou numa casa que não cabia Jesus? A sua vida vai se tornar essa casa que transborda. E as pessoas vão dizer assim: nunca vi, não podia imaginar que essa pessoa ia chegar nesse lugar que chegou. Porque você está agora transbordando de Deus. Quando a gente perde a paixão, a nossa vida fica previsível demais. Quando a gente perde a paixão e esse vigor que vem de Deus, as pessoas olham para nós e já sabem o que vão receber da gente. Mas quando a gente está apaixonado, a nossa vida surpreende todo mundo, porque a nossa vida revela a graça e a glória de Deus. Sua vida se tornou previsível demais, querido. Às vezes a nossa vida se torna previsível demais. E a nossa religiosidade é uma mera repetição para que Deus faça o que a gente quer. Quando a gente se permite apaixonar pelo Senhor, a nossa vida se enche do surpreendente de Deus. E sabe por que fica surpreendente? Tem uma palavra na Bíblia que só se aplica a Deus, que é o poder de criar. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, o Espírito pairava sobre a face das águas, e Deus disse: haja luz e houve luz. E Deus criou. A Bíblia diz que Jesus é o haja de Deus. Jesus é o único capaz de criar, de trazer à existência coisas que não existem. Quando você está apaixonado, a sua vida fica surpreendente, porque Deus começa a criar coisas novas na sua vida. Deus não só faz uma reforma, Deus não faz reforma na vida da gente, Ele faz de novo. Porque deixa eu te dizer um negócio. Você pode me ajudar a falar isso com o irmão, falar com ele assim: olha, irmão, com muito respeito, fala com ele, com muito respeito. Mas não tem jeito para nós não, fala com ele. Tem não. Não tem jeito não. Não dá para fazer remendo. Sabe aquele negócio que quanto mais remendo você faz, pior fica? Sabe como é que é? Sabe, quanto mais remendo faz, pior fica. Não tem jeito, querido. O único jeito é fazer de novo. Fala assim: é só fazendo de novo. Fala com ele. Só fazendo de novo. Mas graças a Deus, porque Jesus que me criou uma vez pode me criar novamente. Jesus que me gerou do nada pode me gerar de novo. Pode fazer coisas novas na minha vida. E é por isso que todo mundo fica pasmo. Por isso que as pessoas vão dizer assim: não estou entendendo. Porque
na perspectiva humana, o que podia esperar de você era a morte, o que podia esperar de você é a desistência, o que podia esperar de você é desânimo, mas você resolveu buscar a Deus, você resolveu se apaixonar pelo Senhor, você resolveu participar de um mover que é maior do que a sua vida, você resolveu enfrentar as barreiras, e aí você chega até Jesus, você ora para Jesus, e Ele diz assim: levanta e anda! Levanta e anda! E a tua paralisia é extinta, porque a palavra criadora de Jesus se revela sobre você. Estende a sua mão assim, olha. A palavra criadora de Jesus se revela sobre você. O verbo que do nada fez tudo, Ele é poderoso para fazer tudo na sua vida. Você tem perdido a paixão de viver, a paixão de sonhar, porque você tem contado só com o seu esforço. Você tem contado com a sua religiosidade, você tem contado com a sua busca, mas é mais do que isso. É parar de esperar que Deus se envolva no movimento que nós estamos fazendo e nós entrarmos no movimento de Deus. É parar de achar que Deus vai entrar na minha agenda e entrar na agenda de Deus. É parar de esperar uma terra plana, um caminho aberto e entrar pelo vale, crendo que o Senhor vai abrir, que o Senhor vai fazer, que o Senhor vai realizar. Se for preciso subir em cima do telhado, se for preciso me humilhar, se for preciso me rasgar para viver o plano de Deus, eu vou viver, porque eu quero ver Jesus. Eu quero chegar até Jesus. Eu não consigo sozinho, então eu vou me envolver com pessoas que me ajudam a chegar até Jesus. Eu não vou andar na companhia de homens que me levam para a morte. Eu não vou andar na companhia de pessoas que me arrastam para a morte. Eu vou andar com pessoas que me levam até Jesus. Que me levam até Jesus. Que pagam um preço pela minha vida. Que me levam até Jesus. Porque Jesus vai honrar a minha fé. Jesus não me olha como o homem vê. Jesus não me enxerga como o homem vê. Jesus não me enxerga como um homem paralisado, como uma mulher paralisada. Jesus pode me ver saltando, pulando. Jesus pode me ver radiante outra vez. Jesus pode me ver apaixonado. E as pessoas vão ficar impactadas com a obra de Deus na minha vida, porque só Deus pode mudar a minha vida. Meu Senhor. Ah, querido, a palavra de Deus está sobre a sua vida. A palavra de Deus está sobre a sua vida. E Ele pode te levantar nessa noite. E se você quer viver uma vida apaixonada, se você quer entrar nesse mover de Deus, e permitir que Deus expanda a sua vida, que Deus alinhe a sua vida com o mover dEle, eu queria que você fizesse primeiro uma oração aí no lugar onde você está. No lugar onde você está. Pessoalmente, você dissesse: Jesus, eu quero me apaixonar. Eu quero me envolver. Eu quero respirar um ar novo. Ora aí você.